Liturgia do dia 16 de junho de 2023. Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Primeira leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Tu és um povo consagrado ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu dentre os povos da terra para seres o seu povo preferido. O Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não por serdes mais numerosos que os outros povos. Na verdade, sois o menor de todos, mas sim porque o Senhor vos amou e quis cumprir o juramento que fez a vossos pais. Foi por isso que o Senhor vos fez sair com mão poderosa e vos resgatou da casa da escravidão, das mãos do Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o único Deus, um Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, para aqueles que o amam e observam seus mandamentos, mas castiga diretamente aquele que o odeia, fazendo-o perecer, e não o deixa esperar, mas dá-lhe imediatamente o castigo merecido. Guarda, pois, os mandamentos, as leis e os decretos que hoje te prescrevo, pondo-os em prática. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 102. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Pois ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O amor do Senhor Deus por quem o teme é de sempre e perdura para sempre. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor
permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a Igreja celebra a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Quem é esse Deus em quem acreditamos? Qual é a sua essência? Como é que o podemos definir? A liturgia deste dia diz-nos que Deus é amor. Convida-nos a contemplar a bondade, a ternura e a misericórdia de Deus, a deixarmos-nos envolver por essa dinâmica de amor, a viver no amor a nossa relação com Deus e com os irmãos. A primeira leitura é uma catequese sobre essa história de amor que une Yahvé a Israel. Ensina que foi o amor gratuito, incondicional, eterno, que levou Deus a eleger Israel, a libertá-lo da opressão, a fazer com ele uma aliança, a derramar sobre ele a sua misericórdia em tantos momentos concretos da história. Diante da intensidade do amor de Deus, Israel não pode ficar de braços cruzados. O povo é convidado a comprometer-se com Yahvé e a viver de acordo com os seus mandamentos. A segunda leitura define, numa frase lapidar, a essência de Deus. Deus é amor. Esse amor manifesta-se de forma concreta, clara e inequívoca em Jesus Cristo, o Filho de Deus que se tornou um de nós para nos manifestar, até a morte na cruz, o amor do Pai. Quem quiser conhecer Deus, permanecer em Deus ou viver em comunhão com Deus, tem de acolher a proposta de Jesus, despir-se do egoísmo, do orgulho e da arrogância e amar Deus e os irmãos. O Evangelho garante-nos que esse Deus, que é amor, tem um projeto de salvação e de vida eterna para oferecer a todos os homens. A proposta de Deus dirige-se especialmente aos pequenos, aos humildes, aos oprimidos, aos excluídos, aos que jazem em situações intoleráveis de miséria e de sofrimento. Esses são não só os mais necessitados, mas também os mais disponíveis para acolher os dons de Deus. Só quem acolhe essa proposta e segue Jesus poderá viver como filho de Deus em comunhão com Ele. Com respeito ao Evangelho, o texto que nos é hoje proposto faz parte de uma sessão em que Mateus apresenta as reações e atitudes que as várias pessoas e grupos assumem frente a Jesus e a sua proposta de reino. Nos versículos que antecedem este episódio, Jesus havia dirigido uma veemente crítica aos habitantes de algumas cidades situadas em torno do lago de Tiberíades, Corozaim, Betsaida, Cafarnaum, porque foram testemunhas da sua proposta de salvação e mantiveram-se indiferentes. Estavam demasiado cheios de si próprios, instalados nas suas certezas, calcificados nos seus preconceitos, e não aceitavam questionar-se a fim de abrir o coração à novidade de Deus.
Agora Jesus manifesta-se convicto de que essa proposta, rejeitada pelos habitantes das cidades do lago, encontrará acolhimento entre os pobres e marginalizados, desiludidos com a religião oficial e que anseiam pela libertação que Deus tem para lhes oferecer. O nosso texto consta de 3 sentenças, que provavelmente foram pronunciadas em ambientes diversos deste que Mateus nos apresenta. 2 desses ditos aparecem também em Lucas e devem provir de um documento que reuniu os ditos de Jesus e que tanto Mateus como Lucas utilizaram na composição dos seus evangelhos. O terceiro é exclusivo de Mateus e deve provir de uma fonte própria. A primeira sentença é uma oração de louvor que Jesus dirige ao Pai, porque ele escondeu estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelou aos pequeninos. Os sábios e inteligentes são certamente esses fariseus e doutores da lei, que absolutizavam a lei, que se consideravam justos e dignos de salvação porque cumpriam escrupulosamente a lei, que não estavam dispostos a deixar pôr em causa esse sistema religioso em que se tinham instalado e que, na sua perspectiva, lhes garantia automaticamente a salvação. Os pequeninos são os discípulos, os primeiros a responder positivamente à oferta do reino. E são também esses pobres e marginalizados, os doentes, os publicanos, as mulheres de má vida, o povo da terra, que Jesus encontrava todos os dias pelos caminhos da Galileia, considerados malditos pela lei, mas que acolhiam com alegria e entusiasmo a proposta libertadora de Jesus. A segunda sentença relaciona-se com a anterior e explica o que é que foi escondido aos sábios e inteligentes e revelado aos pequeninos. Trata-se nem mais nem menos do conhecimento, quer dizer, uma experiência profunda e íntima de Deus. Os sábios e inteligentes, fariseus e doutores da lei, estavam convencidos de que o conhecimento da lei lhes dava o conhecimento de Deus. A lei era uma espécie de linha direta para Deus, através da qual eles ficavam a conhecer Deus, a sua vontade, os seus projetos para o mundo e para os homens. Por isso apresentavam-se como detentores da verdade, representantes legítimos de Deus, capazes de interpretar a vontade e os planos divinos. Jesus deixa claro que quem quiser fazer uma experiência profunda e íntima de Deus tem de aceitar Jesus e segui-lo. Ele é o Filho, e só ele tem uma experiência profunda de intimidade e de comunhão com o Pai. Quem rejeitar Jesus não poderá conhecer Deus. Quando muito, encontrará imagens distorcidas de Deus e aplicá-las-á depois para julgar o mundo e os homens. Mas quem aceitar Jesus e o seguir, aprenderá a viver em comunhão com Deus, na obediência total aos seus projetos e na aceitação incondicional dos seus planos. A terceira sentença é um convite a ir ao encontro de Jesus e a aceitar a sua proposta. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Entre os fariseus do tempo de Jesus, a imagem do jugo era aplicada à lei de Deus, a suprema norma de vida. Para os fariseus, por exemplo, a lei não era um jugo pesado, mas um jugo glorioso, que devia ser carregado com alegria. Na realidade, tratava-se de um jugo pesadíssimo. A impossibilidade de cumprir no dia a dia os 613 mandamentos da lei escrita e oral criava consciências pesadas e atormentadas. Os crentes incapazes de estar em dia com essa lei sentiam-se condenados e malditos, afastados de Deus e indignos da salvação. A lei aprisionava em lugar de libertar e afastava os homens de Deus em lugar de os conduzir para a comunhão com Deus. Jesus veio libertar o homem da escravidão da lei.
A sua proposta de libertação plena dirige-se aos doentes, na perspectiva da teologia oficial, vítimas de um castigo de Deus, aos pecadores, os publicanos, as mulheres de má vida, todos aqueles que tinham publicamente comportamentos política, social ou religiosamente incorretos. Também ao povo simples do país, que pela dureza da vida que levava, não podia cumprir escrupulosamente todos os ritos da lei. E todos aqueles que a lei exclui e amaldiçoa. Jesus garante-lhes que Deus não os exclui nem amaldiçoa e convida-os a integrar o mundo novo do reino. É nessa nova dinâmica proposta por Jesus que eles encontrarão a alegria e a felicidade que a lei recusa dar-lhes. A proposta do reino será uma proposta reservada a uma classe determinada, os pobres, os débeis, os marginalizados, em detrimento de outra, os ricos, os poderosos, os donos da situação? Não. A proposta do reino destina-se a todos os homens e mulheres, sem exceção. No entanto, são os pobres e débeis, aqueles que já desesperaram do socorro humano, que têm o coração mais disponível para acolher a proposta de Jesus. Os outros, os ricos, os poderosos, estão demasiado cheios de si próprios, dos seus interesses, dos seus esquemas organizados, para aceitar arriscar na novidade de Deus. Acolhendo a proposta de Jesus e seguindo-o, os pobres e oprimidos encontrarão o Pai, tornar-se-ão filhos de Deus e descobrirão a vida plena, a salvação definitiva, a felicidade total. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei, Deus Todo-Poderoso, que ao celebrar a solenidade do coração do vosso amado Filho, recordemos com alegria as maravilhas do vosso amor e mereçamos receber desta fonte divina uma graça mais abundante. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.